Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. O título da sexta-feira, a origem da desconexão. Os versículos, Êxodo 20, versículos de 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, nos redimiu dos nossos pecados, nos justificou e hoje, através da Tua palavra, do Teu Espírito, o Senhor tem feito uma obra de santificação no nosso interior, separando aquilo que é natural, que é carnal, daquilo que é espiritual. Senhor, cresce em nós. O Senhor tem total liberdade para remover aquilo que não é seu, aquilo que o Senhor não semeou, aquilo que não é espiritual do nosso interior. Queremos a cada dia, amado Senhor, estar mais conectados a Ti, recebendo da Tua vida, da Tua natureza, fluir do rio da vida, o Teu amor, a Tua luz, a verdade, todos os Teus elementos, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Guarda-nos em Ti nesse dia, livrando-nos de todo mal, livrando-nos das tentações, das ciladas de Satanás, que visa nos derrubar, nos fazer tropeçar, nos distanciar do Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos enganados e nos distanciemos do Senhor. Pelo contrário, até o fim, queremos estar conectados a Ti, recebendo tudo o que o Senhor tem para nos dar. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta sexta-feira é A Origem da Desconexão. Então, a desconexão do homem e, por conseguinte, de toda a criação, acontece ali no Jardim do Éden, quando, enganada pela serpente, Satanás, Eva come do fruto e depois leva para o seu marido, Adão. Ambos, homem e mulher, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ingerem para dentro de si também o pecado, que nunca mais saiu, não é? Isso vai passando de homem para homem. E com o pecado, a morte. Isso desconectou o homem de Deus e toda a criação. A obra que o Senhor Jesus fez na cruz reconectou o homem a Deus. Mas hoje vamos falar da origem da desconexão. Então, para falar da origem da desconexão, irmãos, nós precisamos falar de um dos primeiros, talvez o primeiro anjo, o querubim a ser criado, Lúcifer. Talvez uma das mais poderosas criaturas de Deus. Lúcifer, irmão, se você olhar o relato de Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai ver, é um breve relato, mas você vai perceber a queda de Lúcifer, tornando-se então Satanás, aquilo que tinha no coração dele, a posição dele, quem ele era. Então eu vou ler alguns versículos desses dois trechos. Vou começar com Ezequiel 28, versículo 13. Aliás, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja, irmãos, como Lúcifer, ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Há um detalhe, irmãos, que eu sempre falo, né? Veja, Satanás, ele foi criado perfeito, mas aquilo que era perfeito também pode se corromper. Apenas o que é santo, apenas Deus não prova a corrupção, não pode se corromper. Então, quando a gente fala Deus é perfeito, na verdade, Deus é muito mais, é um nível acima da perfeição. Até o que é perfeito pode se corromper, como aconteceu com Satanás. Ele era o sinete da perfeição, quer dizer, era o exemplo de uma criatura perfeita. E quando ele foi criado, o versículo 13 diz: estavas no Éden,
jardim de Deus. Esse Éden, as pessoas confundem, acham que é o jardim do Éden de Gênesis. Na verdade, irmãos, aqui diz respeito ao trono de Deus no terceiro céu. Por isso fala, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, aí faz o relato de várias pedras, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Veja, na Bíblia, o querubim ele representa a glória de Deus. O fato aqui de Lúcifer ser o querubim da guarda ungido, quer dizer que muito provavelmente ele, abaixo de Deus, ele era o maior. Ele era aquele que governava. Por isso que, quando nós vamos para Isaías, fala que ele debilitava as nações. E dizia que permanecias no monte santo de Deus. Ele permanecia, irmãos, muito próximo a Deus. Não é qualquer anjo que tem esse acesso a Deus. Mas esse era Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Que iniquidade, irmãos? O versículo 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Em Isaías, irmãos, mostra que ele queria ser igual a Deus. E quando a gente fala igual a Deus, ele queria a posição do Filho, que era aquele cujo qual Deus, o Pai, o arquiteto do Pai, aquele que o Pai usa para todas as coisas, para fazer todas as coisas, o centro da criação, como nós estamos vendo a posição de Cristo em Colossenses. Era isso que ele queria. E a partir desse momento, irmãos, ele começou então as negociações para atingir esse objetivo. O versículo 16 fala: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda. Quer dizer, irmãos, para atingir o objetivo, veja, isso acontece com o ser humano desde que ele foi expulso do jardim do Éden. Para conseguir o seu objetivo, o ser humano usa do comércio, negociando posições, da violência, da sensualidade. Todas essas coisas, irmãos, estão desde o começo, desde quando o homem foi expulso do jardim do Éden, porque entrou essa natureza de Satanás, entrou no homem. Vou ler alguns trechos também de Isaías 14, para nós entendermos bem a situação de Satanás, de Lúcifer, né? Versículo 12, Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. As nações aqui é no sentido do que havia, da criação pré-adâmica. Então ele era aquele que governava. Só que ele ser chamado de Lúcifer, a estrela da manhã, o filho da alva, mostra que é muito provável que ele tenha sido das primeiras criaturas. Olha o versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome. Isso aqui, essas estrelas, provavelmente se referindo aos anjos. Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. A extremidade do norte, irmãos, é onde Deus habita. Esse monte da congregação é aquele jardim de Deus. Ele queria o trono, ele queria, se você falar assim, ele queria o lugar de Deus, ele queria o lugar de Cristo, ao lado do Pai, como como um rei adjunto. Ele achava que Deus, por ele ser perfeito, ser o sinete da perfeição, que o Pai precisaria dele para lidar com as criaturas. Que Deus, como Criador, não saberia como lidar com a criatura, mas que ele, como Criador, ele sim saberia. Ele diz no versículo 14, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, quem é a imagem do Deus invisível? É Cristo, você percebe? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo
do abismo. Deixa eu ler alguns trechos, irmãos, aqui do Alimento Diário. Página 34, eu vou começar no primeiro parágrafo. Veja só. Já vimos que o homem caiu na armadilha de Satanás e se desconectou de Deus. Assim sendo, Satanás é o responsável pela desconexão entre Deus e o homem. O inimigo de Deus, cujo nome em latim é Lúcifer, foi criado de maneira perfeita. O significado de seu nome é estrela da manhã. Ele era formoso e cheio de sabedoria, por isso pensou que poderia ajudar a Deus a compreender as criaturas. Seu desejo era tornar-se o elo entre o Criador e a criação. Assim, com o coração cheio de ambição, ele se exaltou a ponto de querer ser igual a Deus. Embora já possuísse posição superior à dos anjos, isso não era suficiente. Ele desejava estabelecer seu trono ao lado de Deus para ajudá-lo a governar. Todavia, o propósito de Deus era que seu próprio Filho, Jesus Cristo, fizesse essa ligação com a criação. Ao perceber que seu desejo não seria atendido, Lúcifer rebelou-se, desconectando-se da verdade. Dessa maneira, ele se tornou o pai da mentira. Quando fala da multiplicação do seu comércio, ele é tão habilidoso, irmãos, em enganar, em comercializar as coisas, que o comércio que o princípio do comércio, irmãos, você entrega algo para ter algo em troca. Isso é normal, irmãos. O problema é o que você quer e o que você está entregando, entende? Então, por exemplo, Satanás, ele levou consigo 1/3 dos anjos. Nós vemos em Apocalipse que o dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas se referem aos anjos. Esses anjos, irmãos, eles formam o exército das trevas, os principados, as potestades que Paulo fala em Efésios 6. É Satanás e esses anjos que governam esse mundo. Às vezes você está achando, não, quem governa esse mundo é o presidente, quem governa o Brasil é o presidente, tem que trocar o presidente, ou então não pode trocar o presidente. Na verdade, irmãos, tudo está, com relação à economia, à ordem mundial, tudo está na mão de Satanás. O que nós oramos, irmãos, qualquer que seja a autoridade, nós oramos para que Deus sempre intervenha para que nós tenhamos paz, para buscar o Senhor, para pregar o Evangelho. Então, veja, quando ele começa em Ezequiel, é algo que eu ia falar, acabei me esquecendo. Versículo 12, ele fala, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E aí descreve Satanás. Então, aparentemente ele vai falar sobre o rei, a pessoa de Tiro, né? Mas na verdade ele está falando de quem? Ele está falando sobre aquele que está por trás, que governa de verdade aquela cidade, enfim, aquele país. Por trás de todos os governos, irmãos, está a mão de Satanás. E o princípio dele é sempre essa comercialização, a violência, a sensualidade, tudo isso ele usa, irmãos, para quê? Para conseguir aquilo que ele quer. Ele quer, até hoje, ser igual ao Altíssimo, a posição de Cristo. Quando ele conversa com Deus em Jó, você vê claramente essa ideia dele. Por quê? Porque na conversa, Deus ele fala assim, você viu meu servo Jó? Como ele se desvia do mal e tal e tal. E aí Satanás fala o que para Deus? Jó, capítulo 1, versículo 9. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Quer dizer, ele estava colocando o seguinte, ele estava dizendo, olha, você não conhece o homem, a sua criatura. Você acha mesmo que ele teme a você? Lógico, do jeito que você está fazendo, você está abençoando ele. Versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então aqui, irmãos, mostra como Satanás achava na sua arrogância que ele entendia melhor da criatura do que Deus. Aí o que Deus fez? Falou, tudo bem, vamos lá, pode seguir adiante. Enfim, não vou detalhar o que aconteceu com Jó por causa do tempo, mas o resultado de tudo que Satanás colocou à mão foi, lógico, muito sofrimento para Jó. Um sofrimento, irmãos, que sinceramente eu acho que nenhum de nós talvez suportaria. Mas no final, você vê lá nos últimos capítulos, Jó dizendo assim para Deus, eu te conhecia só de ouvir. Quer dizer, a minha experiência, o meu conhecimento do Senhor era um conhecimento teórico. Mas agora
os meus olhos te veem. Isso é diferente, irmãos. Uma coisa é você conhecer a Deus na teoria. Outra coisa é você ter uma visão, você enxergar o Senhor, você ter tocado o Senhor, entender aquilo que o Senhor é para você e você para Ele, o plano de Deus, entende? É diferente quando na prática nós tocamos o Senhor. Essa experiência, Lúcifer, Satanás, não entende. É essa experiência, irmãos, a experiência prática de tocar a Deus que o Senhor quer nos levar. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar aqui para o alimento diário para não fugir do tema. O que então Satanás começou a fazer a partir do momento em que o homem foi expulso do jardim do Éden? Satanás, principalmente você começa a ver isso com Nimrod. Para que ele tivesse o domínio, ele tinha que primeiro enganar o homem, colocar o homem debaixo do seu domínio. Para isso, irmãos, ele criou o mundo que nós vemos, que engana o homem, que ilude o homem, deixa o homem como se ele tivesse embriagado, prestando atenção nas coisas desse mundo, para não prestar atenção no que é real, para não perceber que por dentro o homem clama pelo que é eterno, pelo que é verdadeiro. Então ele cria esse mundo com ilusões, com falsas promessas ilusórias de satisfação. Eu vou ter satisfação quando eu encontrar um marido, quando eu encontrar uma mulher. Hoje no mundo não é nem marido e mulher, é qualquer relação. Eu vou ter satisfação quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso e aquilo. Não, você pode ter tudo isso ainda no seu interior, vai clamar por aquilo que é real, que é concreto, aquilo que é eterno. E além do mundo, uma das armadilhas de Satanás é a idolatria. Isso nós começamos a ver quando Nimrod entra em cena. O homem ali estava com medo do que poderia acontecer naquela geração pós-dilúvio. Nimrod entra em cena, introduzindo a idolatria, mostrando, esses deuses aqui vão nos proteger, nós não precisamos servir a Deus não, nós podemos servir a nós mesmos, aos nossos interesses. Tem que tomar cuidado, irmãos. Porque o princípio da idolatria é o quê? É essa comercialização, entende? Nós não comercializamos com Deus. Nós não falamos para Deus assim, Deus, se você me der isso, eu te dou aquilo. Mas com os ídolos, sim. Então, imagina o seguinte, você está pedindo para Deus, e você não obtém, porque Deus não quer te dar aquilo que vai te prejudicar. Mas aí vem alguém e fala, não, mas se você pedir para essa imagem, esse Deus, enfim, aí você vai obter. É nesse momento que Satanás entra em cena. É por isso que Paulo fala para os coríntios que por trás de qualquer imagem, qualquer coisa que você adore, que você coloque a sua fé, há um demônio, né? No sentido de adoração mesmo, eu estou dizendo, não é? A nossa relação com Deus não é uma relação de comércio, irmãos. A nossa relação com Deus é uma relação de nós somos servos do Senhor, nós servimos. A vontade de Deus é o que importa. E é lógico que nós pedimos o que nós precisamos e o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele sabe muito mais do que nós precisamos, Ele nos concede. Em 1 Timóteo 6, Paulo fala para Timóteo que Deus nos concede todas as coisas para o nosso aprazimento. Ricamente ele fala. Então Deus sabe o que nós precisamos. O nosso Senhor ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Agora, nunca haja de forma, entre aspas, comercial com Deus. Senhor, se o Senhor não me der isso aqui, então eu também não vou mais reunir, ou eu não vou mais pregar evangelho, ou eu também não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. Entende? Esse é o princípio de Satanás. Esse é o princípio da idolatria. Em que você vai até um ídolo para conseguir algo em troca, aí você dá outra coisa em troca. Entende isso? Se você olhar, irmãos, hoje essa é a tática de Satanás, até hoje. Foi o que ele fez com o Senhor Jesus quando ele tentou o Senhor Jesus. Por 3 vezes ele tentou uma negociação com o Senhor Jesus. Mas nas 3 vezes o Senhor usou a palavra e mostrou que com Deus não se negocia. Que a vontade de Deus é soberana. Quando ele falou para o Senhor, você pode transformar essas pedras em pães. O que ele respondeu? Eu até posso, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja
coloca Deus acima das necessidades. Aí depois a segunda tentação, você pode se jogar aqui do pináculo do templo e você vai ordenar os seus anjos e eles vão te segurar. E aí Satanás cita um trecho da palavra. Cuidado, Satanás conhece a palavra e ele é muito hábil em distorcer a palavra para te mostrar outra coisa. E aí o que o Senhor falou? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque não há negociação, irmãos. Quando você abre negociação, ele está pronto, Satanás está pronto para comprar, entre aspas, parte do seu ser, da sua vida, para tirar você, para desconectar você da presença de Deus. Não há negociação. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a última, ele ofereceu tudo para Jesus, toda a glória do mundo. E a resposta do Senhor também é a nossa resposta. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quer dizer, o que importa é a vontade de Deus. Não há negociação, mesmo que a minha vontade, que a minha necessidade não esteja sendo atendida, fique de lado. O que importa é a vontade de Deus, porque nós somos servos de Deus, filhos de Deus. O Senhor Jesus viveu toda a sua vida para fazer a vontade do Pai, buscando a glória do Pai. Assim também, irmãos, deve ser a nossa vida. É esse viver que glorifica a Deus. Cuidado quando você coloca a sua vontade, a sua necessidade, aquilo que você sente em primeiro lugar. Porque quando você coloca preço em algo, Satanás está pronto para pagar. Mas o preço é a desconexão com Deus. É você se distanciar de Deus. Essa lição, queridos irmãos, nós precisamos aprender. A vontade de Deus, o reino de Deus, está sempre em primeiro lugar. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.